Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente com todos. Que possamos na noite de hoje, juntos, compreender um pouco mais deste item que é um grande desafio para toda a humanidade. Quando nós falamos das dores, do sofrimento, e notadamente dentro das casas espíritas, dos templos religiosos, muitos de nós somos estimulados a adentrar estes lugares, normalmente quando fomos atingidos por algum desconforto. Sejam desconfortos físicos, como as doenças, os desconfortos emocionais, abalos dentro da nossa relação de família, às vezes até mesmo os desconfortos financeiros, e são os mais diversos que fazem com que nós possamos, então, buscar soluções aonde não encontramos, às vezes, na medicina, na psicologia, na psicanálise, em outros lugares que assim precisamos. Portanto, falar um pouco do sofrimento, das dores, das aflições, é bastante pertinente, muito importante. O Evangelho, a doutrina espírita, em 1857, 58, ou seja, ainda dentro de um clima de bastante descrença da humanidade em relação às religiões, pois nós distorcemos sobremaneira todo o caminho inaugurado por Jesus para implantar aqui um modo de viver que não estivesse ligado absolutamente a nenhum credo religioso. Jesus, quando aqui veio nessa sua grande e extraordinária missão de poder ensinar uma única lição, trazer para nós uma única lição essa que, se for aprendida e praticada, nos leva a essa tão sonhada felicidade. Todos nós almejamos, nós vivemos para buscar a felicidade. Isso é natural em nós, porque isso é a única coisa que é o único determinismo divino. O que é determinismo? Isso vai acontecer. Isso não é fatalidade. O determinismo divino, isso é o determinismo divino é aquilo então que vai acontecer. Que o determinismo divino estabeleceu para nós, filhos de Deus, sermos felizes. Agora, quando a doutrina espírita surge naquela época, o que nós tínhamos muitas vezes de avaliação dos nossos sofrimentos era, muitas vezes, ou de uma aceitação resignada simplesmente por achar de que aquilo era merecimento, que aquilo era uma coisa dada por Deus, ou simplesmente nós não aceitarmos o sofrimento e muitas vezes nos perguntarmos: por que sofrer? Qual a razão de sofrer? Para que sofrer? E aí vem então a doutrina espírita, e na abordagem desse tema vem abrir completamente a janela do nosso sofrimento. Em relação ao sofrimento, a primeira coisa mais importante é de compreender certos nuances do sofrimento. Uma delas é essa, é entender a razão do sofrimento. Por que sofrer? Para que sofrer? Qual a origem do sofrimento? Imagine, eu acho que já fiz muitas vezes um aspecto de trazer uma simulação. Eu levo-nos todos para uma maternidade, onde ali as mães, principalmente as jovens mães, nos seus primeiros filhos, o seu primogênito, e vou voltar um pouquinho antes, quando nós não tínhamos, na minha época, por exemplo, quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu entrei num parafuso danado, porque eu tinha uma projeção mental, meu filho tinha que ser do sexo masculino.
Meu filho tinha que nascer com cabelo Romeu, tinha que ser loirinho. Enfim, eu era um jovem, ainda muito imaturo, porque naquela época nós sequer sabíamos o sexo. Não podíamos, né, fazer radiografia, não era adequado, aconselhado, então era uma expectativa. Não se sabia se íamos fazer um enxoval rosa ou um enxoval azul, então fazíamos amarelo, que era para que pudesse atender os ambos os sexos. E naquele dia, quando então veio o médico para me dar a notícia, o seu filho é homem. Mas, da mesma forma que eu tive o meu filho e pude conviver com ele no berçário todos os dias, o vendo, já começando então a curti-lo. Outras mães que ali vinham e que também tinham as mesmas expectativas, sejam minhas, sejam da minha esposa, em ter um filho. A gente não consegue projetar um filho que não seja perfeito, que não esteja em completa condição de saúde. Mas lá estava aquela mãe que, diante de uma realidade agora, se vê frente a um filho com deficiência, com síndrome de Down ou com outras deficiências, e ela então olha aquele berçário de todos os filhos, todas as mães curtindo seus filhos em perfeitas condições, e ela fala, e olha dela, e ela fala, mas por que eu, Deus? Por que eu? Porque eu tinha o merecimento de ter esse filho nessas condições. Ainda ela também na sua imaturidade do conhecimento. Mas depois veio então a iluminação da doutrina espírita. Porque nós só tínhamos notícias sobre isso lá no hinduísmo, muitos anos antes de Cristo, distante daquela região que nos encontramos, distante do próprio mundo ocidental, quando lá o hinduísmo trazia a figura do karma. Karma é esse que todos nós usamos muito, nós é karma. Ou seja, o que é o karma? É o reflexo do quê? É o reflexo de vidas passadas nas nossas vidas atuais. Constituímos através das nossas vidas uma bagagem, uma riqueza ou uma pobreza. Porque karma não é necessariamente positivo ou negativo, é a sua bagagem passada, que vem refletir positiva ou negativamente em suas vidas posteriores. Mas nós ocidentais não tínhamos essa situação. Não tínhamos como compreender a justiça de Deus, como poderíamos visualizar um Deus bom, justo, soberano, de que presenteou com uma deficiência. Isso no meu filho. Mas também nós vamos ver quantas doenças congênitas, ou seja, nascemos com elas, sejam deficiências físicas, cognitivas e as mais diversas, o aparecimento de um câncer. Gente, mas por quê? Quando vem uma doença tão dura, eu olho para mim e falo, puxa, por quê? Eu vivi uma vida tão equilibrada, nada fiz, por que isso surge em mim? Aí vem a resposta, para poder colocar Deus no seu devido lugar de Deus justo, bom, de Pai, trazendo que todos esses sofrimentos são reflexos de nossas vidas ou de nossa vida anterior. E todos nós trazemos no nosso inconsciente essa necessidade, sim? Tanto é que, a partir do momento principalmente as pessoas que têm essas mazelas congênitas, ou que aparecem sem uma razão que seja provocada pela vida atual, ela tem uma autocompreensão. E alguém diz, olha, isso é fruto disso, disso, daquilo. Isso não veio te punir absolutamente. O sofrimento não tem a finalidade de punir, mas de corrigir, de reharmonizar, de reconduzir. Então, a doutrina espírita, e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que tem o título Bem-aventurados os aflitos, que está no contexto do Sermão da Montanha, quando Jesus, então, vem trazer para aquela multidão que estava ali. Primeiro, falava de judeus. Os judeus tiveram uma história de sofrimento. Foram escravos no Egito, sofreram o domínio do poder romano e diversos outros.
Qual é a origem? A doutrina espírita, na sua informação histórica, vai voltar lá em Capela, né? Lá em outro orbe, quando então, naquela região, houve um processo, que a Terra vai passar por isso, um processo de transição, em que os espíritos que lá estavam habitando, que não conseguiam atingir um patamar moral, deveriam então migrar para outro, a origem dos judeus, a origem deles, para que eles pudessem aqui então, por isso traziam consigo já os conhecimentos os mais diversos, manifestados na ciência, manifestados em comportamentos, mas traziam consigo o karma de suas vidas passadas em outras paradas. E agora lá estavam eles passando pelo sofrimento da escravidão, do domínio, mas aí surge definitivamente então aquilo que vem trazer para nós a visão clara e completa da origem dos nossos sofrimentos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque agora eu falo, como que nós poderíamos, sentados em frente a Jesus, eu estava cometido, separado, afastado, longe, de lepra. Bem-aventurados eu, Jesus, que traga comigo toda a minha pele e comida, sim, porque a justiça divina não pode estar dentro do ponto de vista de uma única vida. Todos nós que passamos por essas grandes mazelas são reflexos do passado, e aonde que está essa bem-aventurança? Aguardar, suportar, esperar, porque em próximas vidas, quando voltar para o mundo espiritual, voltará então reharmonizado, porque tudo isso que ocorre conosco foi projetado, na sua maioria das vezes, por nós próprios. Nós projetamos, porque quando erramos, arrependemos, desejamos reparar e manifestamos em nós próprios os meios dessa reharmonia. Sim? Nós mesmos projetamos, vem projetando no nosso espírito todas as condições somáticas que hoje aparecem em nós. Então, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo que trata do sofrimento. Super didático, fala de todos os itens, fala de todas as circunstâncias, começa com a justiça das aflições, ou seja, deixando claro, se há o sofrimento, não podemos debitar a ele a Deus, não podemos debitar ele a alguém, ou à sorte, não, todas as aflições são justas. Mas quais são as causas delas? Quais são as causas delas? E aí, neste capítulo que eu recomendo a todos nós, para que nós possamos ir, lê-lo, estudá-lo, tomar conhecimento é importante. Muitas vezes nós reclamamos de que nós não temos fé. Isso me alongar um pouco. Mas é importante compreender qual é o conceito de verdadeiro de fé. Não é a fé simplesmente cega, que acredita, né, de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque a doutrina espírita, Kardec, dentro desse seu medo de que novamente pudesse foi confundido o espiritismo com uma religião, ele diz, não, isso aqui é ciência, filosofia com consequências religiosas. E aí, então, nós vamos trazer uma figura de Emmanuel, esse orientador espiritual de Chico Xavier, quando ele, de uma forma bem clara, conceitua o verdadeiro sentido da fé. E ele vem e materializa o sentido da fé numa figura geométrica, num triângulo. Emmanuel, então, diz que a fé formada tem a forma de um triângulo, em que, no primeiro vértice, o que é necessário? Conhecimento. Não temos e não podemos manifestar sobre aquilo que não conhecemos, sobre aquilo que sequer consultamos, e muitas vezes nós queremos manifestar. Então é necessário conhecimento. No outro vértice, razão, porque senão podemos ser submetidos a uma fé cega. Podemos conhecer a Torá, podemos conhecer o Alcorão, podemos conhecer o livro dos Espíritos, todos os livros religiosos, de fio a pavio. Eu conheço quantas pessoas, de pessoas que sabem
A Bíblia é completa, versículo, capítulo, tudo, mas isso não é suficiente. Você tem que submeter isso à sua razão, porque senão corre o risco de botarmos fogo, como botam muitas vezes aqueles que se incendeiam, que se vestem de bombas para poder matar os seus próprios irmãos, numa manifestação de fé, de uma fé completamente cega. Então, conhecimento, agora, razão. E Kardec é tão firme nessa condição que fala, olha, é melhor negar 99 verdades do que aceitar uma única. Nós temos o direito de questionar, de perguntar, de falar, por que isso? Para que isso? Submetendo para que nós possamos, então, depois que você fez isso, conhecimento e a razão, estabelecemos a ligação de um com o outro, vamos para o terceiro vértice. Obras, transformação, fé sem efeito, nada existe. Seremos o conhecimento, teremos a razão, mas ela não produziu. Por isso que quando nós chegamos e falamos, olha, eu acredito na vida após a morte. Opa, conhecimento. Submete a todos os conhecimentos, submete esse conhecimento à sua condição racional. Pesquisas. Alguém nós já tivemos o cuidado de ver qual foi a origem, como que Kardec era um racional puro. Ele era um professor, ele era um cientista. Quando chamaram ele para poder, olha, professor Rivail, tem uns troços aqui que estão esquisitos, tem mesa aqui mexendo, tem mesa se levantando, vem cá ver o que é isso. Ele, um estudante do magnetismo, quando viu aquilo, falou, não, isso é magnetismo descontrolado. Foi a primeira reação racional dele, porque é o embasamento do que ele tinha de conhecimento. Daqui a pouco, doutor, professor, vem aqui, ela está tendo efeitos inteligentes. Se pergunta para ela alguma coisa, ela dá uma quicada, bate de um lado, bate do outro, e começa a transformar aquilo num processo de comunicação o mais rudimentar possível. Esse era o mecanismo inicial de comunicação, de sons, de batidas. Aí, peraí, começa a fazer perguntas para saber se haveriam respostas lógicas, concatenadas. Sim. E começa então essa grande revolução da manifestação do mundo espiritual, através dos intermediários chamados médios, retratado por ele através do livro dos médios, e aí aparece tudo isso. E o que eles vêm trazer como realidade? Qual é a grande revolução da doutrina espírita? Qual é a grande revolução? É justamente essa. Não existe morte. O Espiritismo matou a morte. O Espiritismo, nossa, ainda, agora mesmo, uma tia me ligou. Uma semana e meia atrás, o seu filho, jovem ainda, veio a falecer, motivado por problemas seríssimos de desequilíbrio álcool. E ela extremamente triste, pois foi uma passagem muito delicada. E ela me liga e me fala, Fernando, isso aqui. Tia, só tem uma coisa, agora ore por ele, após acolha-o, você vai ser a mãe dele no futuro, você vai poder reconduzi-lo, você vai poder buscar ele, amá-lo novamente. É um processo dinâmico maravilhoso, não existe fim. Os nossos amores que vivem ao nosso lado, amanhã estarão conosco. Isso é fantástico. E nós precisamos, então, isso não é fruto de fé cega, isso é fruto de fé raciocinada, consubstanciada, referendada por cientistas, né? Sejam na Universidade dos Estados Unidos, sejam aqueles que fazem as suas regressões de vidas passadas, como Brian Master, John Zentrag, todos esses, em livros extraordinários, para quê? Para dizer, como Chico Xavier, que recebia nós, mães sofridas, doídas, meu filho morreu, onde está? Eu estou morrendo. Ele disse, seu filho não morreu. Oi, mãe, estou aqui, mãe, estou aqui no outro mundo, calma, mãe, calma, eu estou muito bem, vou, isso, me acolher. Que coisa maravilhosa. Nossa, mas é muita coisa. Mas vamos voltar no assunto das aflições. O que a doutrina espírita trouxe? Quando o Kardec estudou e começou a fazer todas as avaliações, né?
E olha que ele pergunta para os espíritos, quando ele fala, olha, existem milhares de mundos, referendando aquilo que Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Que é isso? Olha o que tem de... Aí eu senti, a ciência já tinha nos trazido, hoje a ciência nos fala quantos bilhões de planetas, de astros, de galáxias. É um mundo extraordinariamente gigantesco. Nós nem conseguimos imaginar. Então, quando nós começamos a observar isso, aí Kardec fala, olha, espera um pouquinho. O que é a Terra? Esse planetinha que nos acolhe. Olha, comparativamente, fazendo uma analogia, fazendo uma antropologia, um estudo sociológico, a Terra é um planeta muito primário, não é? Sim. Se era primário na época de Jesus, se era ainda primário na época de Kardec, ainda primário hoje. Agora nós evoluímos muito, no campo científico, então, extraordinariamente. Extraordinariamente. Mas no campo moral, evoluímos. Não podemos simplesmente ver copo vazio, copo cheio. Diversos progressos foram feitos no campo da sociedade. Aqui, as minhas queridas mulheres, olha só o aspecto da evolução da sociedade ocidental. A minha mãe não voltava quando jovem. A minha mãe não podia ter um cartão de crédito se não fosse com a autorização do meu pai, do meu pai. A mulher, ela não era o que é a mulher hoje. Isso foi um processo evolutivo. Em 1888, o que ocorreu? Fato notável em 1888? A abolição da escravatura. Não foi? Isso foi ontem. Isso foi ontem. Imagina que em 1888, atrás um pouquinho, as pessoas negras eram consideradas animais, propriedades. Olha como evoluímos. Olha como evoluímos. Evoluímos no campo das sociedades, derrubamos muros, né? Agora mesmo nós tivemos esse Papa maravilhoso que faleceu, que não é hora de construir muros, é construir pontes. Destruímos o muro de Berlim, vamos destruir outros muros, e assim nós vamos progredir. Mas a Terra é um planeta primário, onde logo foi identificado o seguinte: planeta de provas e expiações. Ou seja, onde há uma predominância de provas de expiações, que precisam ser bem separadas uma da outra. As provas são de uma extrema importância. O que é a prova? Prova é todo obstáculo que é colocado à frente de nós. Todo obstáculo que é colocado à frente do homem. Isso estimula o quê? A ultrapassá-lo, a vencê-lo. Colocou-se um obstáculo da escuridão, nós criamos o quê? A luz artificial. O homem lá atrás, quando queria arrastar, levar suas caças, levar as suas coisas pesadas, ele olhava como fazer diante dessa provação, dificuldade de poder transportar. Veio o que para ele? A criação da roda. Então todas as provações são os estímulos da evolução nossa. É isso que faz com que nós hoje estejamos assombrados com a inteligência artificial. Mas é uma criação nossa. E tudo dentro da medicina, fantástico. Quando Jesus disse para nós, vós sois Deus, vocês vão realizar coisas muito superiores a essa, que eu estou realizando agora, e olha o que estamos fazendo. São coisas extraordinárias no campo científico, mas precisamos rapidamente estabelecer uma velocidade de crescimento moral. Por quê? Para responder justamente a essa pergunta: quais são as causas das nossas aflições? Anteriores e atuais. Anteriores, bem clara, reflexo de nossas vidas passadas. E as atuais? São elas preponderantes no sofrimento nosso? Pelos nossos atos atuais? Isso um dia estava um grupo de espíritos no mundo espiritual e surgiu essa pergunta: se todos os sofrimentos eram kármicos, todos eles eram causas anteriores das vidas. O orientador disse: vem cá,
vamos dar uma passeada na terra. Primeiro, foram para um lugar chamado hospital. Chegou no hospital e ali então começou a conviver com diversos quadros. Um chamou a atenção dele. Quando ele chega numa recepção de onde está a UTI, um pai e uma mãe chora, sofre, aflição. Fazem anamnese para saber qual a razão do sofrimento daquele casal. Simples. O filho, 17 anos. Pai, me dá o carro. Deixa eu dar um rolê. Não, sem carro. Pai, só vou ficar aqui um tiquinho. Pai. E nós pais, muitas vezes, cedemos. E o filho pega, sai do seu propósito de só dar um rolezinho. E daqui a pouco, ele provoca um acidente, provoca uma morte, se acidenta, se machuca. O pai, nesse momento, sofre por duas circunstâncias: pela condição da saúde do filho e por todas as consequências que terá de seu ato equivocado. Isso é carne? De jeito. Nós vivemos numa cidade, quero dizer Brasil, onde ele então agora vai para o hospital novamente e vai para a ala dos acidentados, dos nossos queridos, me desculpem, motoqueiros, que nas suas condutas, infelizmente, desadequadas, para não dizer outro nome, quantos estão sendo acidentados diariamente, sofrendo? Este sofrimento é carne? Não, isso tem causa atual. Nós vamos lá no juizado, na vara de família, onde eu vejo um quadro, um jovem, 28 anos, 29 anos. Do outro lado, uma jovem com duas filhas lindas, loirinhas, bonitas. Era a família dele. Mas esse jovem agora olha para aquele quadro e desce lágrimas. Por que ele sofre? Porque ele, motivado por uma atitude insana, desequilibrada, traiu a esposa, quebrou o laço de confiança que tinha, se separaram e a coisa que ele mais amava era a sua família. Mas ele, por uma questão de sua vaidade, de seu egoísmo, ele então quebrou isso. Ele sofre agora essas circunstâncias. Quantos estão nos hospitais sofrendo as consequências de seu comportamento alimentar, de seu comportamento desequilibrado, de ingestão de bebidas? Às vezes, quando eu falo de bebidas, a gente tem no Brasil uma lei muito severa em relação ao consumo de álcool. Ou seja, aqui a tolerância zero. Ou seja, se beber, não dirija. Não é se beber 2 cálices, 3 cálices ou 4 cálices. Não existe o quantitativo. Se beber, não dirija. E muitos de nós que aqui nos encontramos, temos certeza, talvez eu me inclua, eu bebi um cálice. Com toda certeza, estou em plenas condições de dirigir. Não há absolutamente uma interferência no meu equilíbrio e nada. Consciente disso. Mas eu vou daqui para casa. E lá na frente, alguém atravessa na minha frente, um transeunte, uma pessoa. Eu matei. Chegou as autoridades. Bafão. Teste de bafão. Eu vou dar então você condenado com um delito culposo. Ou seja, essa aflição que hoje eu sofro não é proveniente de minhas possibilidades, são das nossas. Mas esse orientador não parou ainda na vara de família,
nem parou no hospital, e agora ele foi para os presídios, aonde milhares de nós estamos ali. Presídios esses que são um verdadeiro umbral antecipado. E se formos fazer uma avaliação, ali estão frutos dos mais diversos comportamentos intempestivos, temperamentais, passionais. Quantos crimes são realizados dentro dessa figura da passionalidade? Matamos. E matar não é caro. Matar absolutamente não é. Absolutamente ninguém vem com um plano para matar alguém. E ao fazer isso, lesa não só a sua vida atual, traz aflições para essa vida atual, mas leva para a sua vida. Então, por que fazemos todas essas situações e colocações? Porque nós precisamos compreender de que precisamos ter atitudes preventivas para evitar as nossas discussões, no comportamento moral, na conduta, na alimentação, enfim, coisas mais simples do mundo. Vou encerrar, mas eu preciso contar a história. Um homem, vamos dizer que seja ele, vou colocar dentro da cena, mais fácil, meu amigo. Cheguei, eu estava num processo que todos os dias eu me sentia completamente, no determinado dia, eu estava exausto, cansado, debilitado, como se eu estivesse carregando ou estivesse carregando uma carga negativa. Já tinha ido ao meu médico fez todos os exames clínicos, naturais, exame de sangue, exame de urina, exame disso, fez, olha, clinicamente não tem nada. Mas doutor, eu não estou aguentando, termino o dia, eu chego em casa esbugalhado. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um aparelhozinho em você, tipo um holder, sabe? Quem que já usou o holder? Dias atrás eu estava com o holder. Só que esse aparelho dele era transcendental, um aparelho completamente diferente de tudo. E ele falou, olha, você vai colocar esse aparelho na hora que você for dormir. Você coloca ele assim, assado e tal. Que coisa é essa? Uma coisa não faz nada, mas ele tinha umas coisas que ele ficava aqui na base do meu cérebro, aqui, dois eletrodozinhos, e o equipamento até relativamente pequeno. Tá bom. Você vai usar isso da manhã até o final do dia. E eu fui, vivi o dia todo, né, tal, retornei lá para entregar para ele o aparelho. Quando eu voltei para o consultório, ele já me levou para uma sala, tinha lá uma poltrona super confortável, uma televisão de 50 polegadas, caprichada, e ele vai lá, pega aquele meu aparelhinho e pluga na televisão. E aí começou a aparecer o meu dia. Um dia simples, que mostra eu acordando 6h30 da manhã, 6h15, joguei o lençol para o lado, acendo a luz do quarto, não respeito a minha companheira que está ali do lado. Ela reage, mas não reage com palavras, mas imediatamente eu, agora sentado, vejo a sua reação materializada em vibrações negativas, me condenando pela minha atitude, e isso vem tudo em cima de mim. As vibrações. Ela não fala nada. Eu saio dali, vou para a toalete, eu continuo com o meu posicionamento, faço barulho, faço tudo, ou seja, atrapalho o sono dela que ela está. E novamente eu vejo as figuras dos miasmas me acompanhando, negros, formatando em cima de mim. Vou para o quarto do meu filho, eu tinha que levar meu filho, levo meu filho todos os dias para o seu colégio. Acendo novamente, de forma deseducada, a maneira de acordar meu filho. Vamos, acorda, senão você vai chegar atrasado. O filho adolescente, ele já então reage. Mas não reage com palavras porque eu sou muito autoritário. Tem receio, tem medo, mas reage mentalmente e joga para cima de mim todas as coisas. Chego
na cozinha para tomar o café da manhã, tem uma colaboradora contigo, vem todos os dias, chega cedo, imagina, a colaboradora vai chegar 15 para 7 em casa, de onde ela tem que vir, quanto ela tem que vir, que horas tem que chegar, tem que levantar, mas eu não quero saber, foi contratada para isso. Esse é minha postura, o meu comportamento. E quando eu chego lá, o café não está pronto. Por quê? Seu Fernando, infelizmente eu perdi o ônibus. Está hora. Eu não quero saber. Você tem a obrigação, e aí descarrega, ameaça, fala, quero o meu café. Ela vai fazer o café. Eu estou olhando tudo isso, e aí quando eu reage em cima dela, ela reage mentalmente em cima de mim, eu não fico as reações mentais só dela, ela vai fazer o café. Eu quase morri quando eu vi aquilo que tinha composto no café. Não era só pó, não era só açúcar, não, estava impregnado da sua raiva, que ali estava. E nós sabemos que o melhor tempero de uma comida é o amor, é o carinho, é a boa vontade. Continuo a minha vida, pego meus filhos, jogo dentro do carro e agora vou sair para o condomínio. Quando vou sair do condomínio, a catraca não funciona, a minha facial não funciona, isso é uma porcaria, isso é isso. Manifestações negativas seguidas. O porteiro não é cumprimentado e nós vamos embora, vamos para o trânsito. O trânsito para mim é uma luta. Aquele que está à frente de mim é uma guerra. Buzinho, sai da frente, vai, barbeiro, e aí vamos constituindo. E a cada ação há uma reação conjunta do ambiente que está. Chega na escola, fala em fila dupla, eu posso falar, eu preciso trabalhar, eu preciso chegar e falar. E as reações das pessoas me projetando mal educado. Isso, aquilo, cheiro da minha empresa. Não cumprimento a recepcionista, mas ela é super educada. Pela primeira vez, as projeções que são trazidas agora não são negativas, mas são de comiseração. Coitado do seu filho. Coitado. Tenha um bom dia no desejo do meu coração. Pela primeira vez veio algo. Tem que fazer isso. Mas vou para o salão de ataque que eu costumo entrar dentro da empresa, e vou passear dentro das instalações. E para minha infelicidade, eu estou vigiando, e vejo um funcionário que está praticamente escondido, comendo o seu pão, porque ele chegou um pouco atrasado, não teve condições de utilizar o refeitório, traz o pão consigo, e isso é uma falha grave, que todos sabem, e eu imediatamente não perdoo. Vai para o departamento disso. Olha, eu vou contar aqui tantas coisas dessa pessoa aqui por enquanto. Eu sei que ele depois ele já faz a reunião financeira, do contas a receber, fica super solícito. Receber não, a pagar, super solícito. Está com um atrasinho, liga lá para ele, olha, você me dá um prazo, dá isso. No contas a receber, protesta, corta, e tudo isso que se faz, tudo que projetamos, o último ato dele é na churrascaria, quando ele vai com o fornecedor, ele está lá o garçom, cortando a carne e tal, e eles comendo aquela comida toda, daqui a pouco o garçom deixa cair uma gota de sangue, gordura. Não atinge a sua roupa, mas muito pertinho, mas foi o suficiente para ele levantar, extravagar. Nossa! Quando eu não estava vendo tudo aquilo, eu fui me afundando dentro daquela poltrona, querendo colocar a minha mão de vergonha. Mas sabe qual foi o meu último ato relatado naquela noite? Foi de ser espírito. Cheguei no centro para rezar. Fui tomar passe, quase derrubei a médica. E a minha carga era de tal forma negativa de que não tinha condições de dissipar. Mas eu estava com o médico, envergonhado, consciente. Ele falou: você agora compreende qual a razão de toda a sua aflição, do seu sofrimento, da sua falta de saúde, do seu peso, da sua carga negativa? Aí, é o seu modo de viver, modo de comportar. Eu vou te passar a receita agora.
passar a receita clara para que você possa começar a se ver livre de tudo isso. Sabe, naquele centro espírita que você foi? Você tem o Evangelho? Tem. Então você vai lá naquela farmácia, chamada Farmácia de Jesus. Você vai abrir o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E você vai comprar mansuetude, docilidade, paciência, cordialidade. Esses são os remédios que você precisa tomar imediatamente para que você não possa vir a fracassar completamente. Sabe? Aí está a receita: solidariedade, fraternidade, caridade. Gente, é isso que nós precisamos. Conheça-te a ti mesmo, nos disse o nosso querido Sócrates. Avalie e verifique que os seus problemas. Olha, eu não vou ver, porque senão eu vou embora. Nessa página, posso ler? Deixa. É rapidinho. Olha só, essa é uma das páginas mais lúcidas, atualizadas, que existem, escrito em 1889. Presta atenção quando os espíritos, quando Kardec fala causas atuais das aflições. Vejam bem, as contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida, simplesmente. Vamos ver só algumas frases. Quantos homens caem por sua causa própria, por sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, nas quais o coração não serviu de nada? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e dos excessos de todas nós? Quantos pais, nós pais, somos infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequenino as manifestações de suas más tendências? Deste modo, por resumo, o homem é na maior parte dos casos o autor de seus próprios erros. Capítulo 5, item 4. Leia, busque, para que então possa estabelecer um comportamento proativo que possa evitar que nós possamos assumir sérios problemas dessa vida que terão aí sim consequências nas nossas vidas. Me desculpe, com muito carinho que a gente vem aqui, vocês recebam assim, um abraço, um estímulo para que possam conhecer o doutrina espírita. Essa doutrina é reveladora, moderna, fantástica, porque ela nos mostra o verdadeiro sentido. Grande abraço.